16 cidades nos Estados Unidos, Canadá e México. 104 partidas, 6 bilhões de pessoas assistindo. Uma força-tarefa da Casa Branca. Uma ordem executiva assinada pelo presidente dos Estados Unidos, transformando isso em um ato oficial de hospitalidade americana. E a empresa que opera toda a infraestrutura de IaaS, a cada fluxo de dados, e cada transmissão do estádio, cada mecanismo de decisão em tempo real em todos os 16 locais americanos, está sediada em Pequim. Você ouviu direito? O centro nevrálgico da Copa do Mundo da FIFA de 2026 funciona com IA chinesa. Isso é uma empresa? São 10 mil computadores, são 200 engenheiros em solo americano neste momento. E isso é só o começo. Porque o mais louco não é que uma empresa chinesa esteja fornecendo a infraestrutura do torneio. O mais louco é que ela também está treinando todas as equipes, arbitrando todos os gols, preenchendo todas as telas dos árbitros e ocupando o topo da estrutura comercial da FIFA simultaneamente. Se você quer entender exatamente como um rival geopolítico se infiltrou no centro nevrálgico do maior evento que os Estados Unidos já sediaram enquanto o Congresso estava furioso e praticamente incapaz de impedi-lo, curta, inscreva-se para não perder o próximo vídeo. Ao final deste vídeo, você entenderá exatamente como a China não apenas competiu na Copa do Mundo de 2026, mas se tornou o próprio torneio. A empresa que controla o centro nevrálgico. Comecemos pelo que você provavelmente já sabe sobre este torneio. Os Estados Unidos ganharam o direito de sediar o evento. Os estádios foram construídos ou reformados em solo americano. A receita com ingressos, o dinheiro do turismo, a imagem patriótica, tudo foi pensado para se conectar com a identidade americana. Trump assinou pessoalmente uma ordem executiva, criando uma força-tarefa da Casa Branca para o torneio. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, o chamou de o maior evento esportivo da história da humanidade. Buzz. Isto era para ser uma vitrine. Agora, eis o que a maioria das pessoas nunca pensa. Um evento esportivo desta magnitude não depende apenas da atmosfera. Ele depende de infraestrutura de dados. O tipo de sistema que monitora a movimentação da multidão em tempo real, processa estatísticas de partidas ao vivo em 3 países, simultaneamente gerencia a comunicação entre 16 cidades, sede diferentes, e garante que todas as decisões operacionais sejam tomadas por meio de uma estrutura de comando integrada. Imagine a rede elétrica de um hospital. Você nunca vai ver, nunca pensa nela. Mas sem ela, a sala de cirurgia fica às escuras no meio da operação. Ninguém nas arquibancadas percebe a rede até que ela falhe, e aí todos percebem ao mesmo tempo. A grade para a Copa do Mundo de 2026 pertence à Lenovo. A Lenovo é uma empresa chinesa de tecnologia com sede em Pequim, classificada em 196º lugar na lista Fortune Global 500. E é a parceira tecnológica oficial de nível mais alto da FIFA, a categoria comercial mais elevada que a FIFA oferece a qualquer empresa no mundo. Na prática, isso significa o seguinte: a Lenovo construiu e opera o Centro de Comando Tecnológico com Inteligência Artificial em Miami. Ele gerencia o centro de operações do torneio, o controle central da missão para todas as 104 partidas em 3 países. Foram implantados 10 mil computadores em todas as 16 cidades, sede 10 mil. Isso representa mais computadores do que a maioria das empresas de médio porte possui em toda a sua operação global. E 200 engenheiros da Lenovo estão alocados em diversos locais nos Estados Unidos, neste momento, gerenciando o fluxo de dados ao vivo em todos os estádios em tempo real. A parceria não foi anunciada discretamente. O presidente da Lenovo subiu ao palco do Sphere, em Las Vegas, ao lado do próprio Infantino em público nos Estados Unidos, uma declaração institucional deliberada. Agora aqui está a parte que deixa as pessoas boquiabertas. O Centro de Comando Tecnológico não é um painel passivo, é um sistema ativo de apoio à decisão baseado em inteligência artificial que processa dados quase em tempo real de todas as 104 partidas. Monitora o fluxo de público por meio de réplicas digitais de todos os 16 estádios.
Gerencia a infraestrutura de comunicações e conecta locais separados por milhares de quilômetros. É o mais próximo que um evento esportivo já teve de um cérebro operacional unificado construído, operado e administrado por uma empresa que responde a acionistas em Pequim. O Comitê Seleto da Câmara dos Representantes sobre o Partido Comunista Chinês passou 2 anos levantando preocupações formais de segurança nacional sobre a tecnologia chinesa na infraestrutura digital americana. Analistas de segurança da Recorded Future mencionaram explicitamente a rivalidade entre AIOA e China como o pano de fundo geopolítico deste torneio. E, no entanto, eis que surge uma empresa chinesa operando infraestrutura de missão crítica em 16 cidades americanas para um evento que um presidente em exercício assinou por decreto executivo para promover como uma vitrine nacional. A tensão entre essas duas realidades não é um descuido. Não é uma coincidência. É a própria história. Mas a infraestrutura é apenas o container. O que a Lenovo construiu para funcionar dentro dela é onde a coisa toda se torna realmente difícil de explicar. A IA treinando todas as equipes. Imagine que você é o técnico principal de uma das 48 seleções nacionais neste torneio. Você tem acesso a décadas de gravações de partidas do seu adversário, dados de condicionamento físico de todos os jogadores do seu elenco, análises de jogadas de bola parada, mapas de gatilhos de pressão e gráficos de tendências de goleiros que remontam a anos. Sua equipe vem compilando isso há meses. Você entrou neste torneio se sentindo preparado. Agora imagine um sistema que faz tudo isso para cada equipe contra cada adversário em todas as formações e entrega tudo para você em linguagem simples, sob demanda, antes do início da partida. Esse sistema se chama Football AI Pro. Foi desenvolvido pela Lenovo e funciona com base no modelo de linguagem do futebol da FIFA. Eis o que ele realmente faz. Analisa centenas de milhões de pontos de dados da FIFA acumulados ao longo de décadas de futebol profissional. Processa mais de 2.000 métricas individuais por partida. O sistema gera simulações de inteligência tática do adversário, análises de desempenho dos jogadores, mapeamento de vulnerabilidades de formação e entrega essas informações a todas as 48 equipes participantes simultaneamente e em tempo real. Para se ter uma ideia da dimensão, um analista profissional que revisa manualmente as imagens de uma partida pode extrair 200 pontos de dados de um único jogo em um dia inteiro de trabalho. O Football AI Pro processa 10 vezes esse número de dados por partida mais rápido do que qualquer equipe de analistas humanos conseguiria organizar suas anotações. A versão doméstica disso seria um computador de xadrez, não o programa para iniciantes que permite desfazer lances. O tipo de jogador que absorveu todas as partidas de grandes mestres já registradas e lhe diz em 30 segundos exatamente quais lances seu oponente favorece sob pressão. Você está operando em um nível de conhecimento tático estruturalmente inacessível a qualquer técnico na história do futebol até este torneio. O Football AI Pro é esse sistema. Desenvolvido por uma empresa chinesa, ele funciona com todas as 48 equipes, incluindo a seleção dos Estados Unidos. Agora, aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre isso. Esta não é uma ferramenta que os treinadores podem simplesmente ignorar. Neste nível de competição, onde a diferença entre uma eliminação nas quartas de final e uma vaga na semifinal pode ser uma substituição mal interpretada, uma bola parada concedida, uma jogada tática. Se os ajustes não forem feitos com rapidez suficiente, qualquer comissão técnica que optar por não usar essa estratégia estará jogando com menos informações estruturais do que qualquer adversário que a utilize. Essa não é uma posição filosófica. Trata-se de uma desvantagem competitiva inerente à própria infraestrutura do torneio, o que significa que as decisões táticas na Copa do Mundo de
2026, aquelas que determinam quais seleções avançam e quais voltam para casa, são em grande parte produto da infraestrutura de EA chinesa. Isso não é uma conspiração. É uma decisão de aquisição tomada pela FIFA que 48 federações de futebol concordaram em seguir e que ninguém em Washington tinha como impedir. Mas a inteligência tática molda a forma como as equipes jogam. O que vem a seguir é ainda mais crucial. Ela decide se os gols marcados realmente valem. A máquina que decide se os gols valem o momento mais controverso do futebol não é a disputa de pênaltis, não é o apito final, é a marcação de impedimento. Uma única marcação de impedimento aos 89 minutos pode eliminar uma nação. Já encerrou carreiras de treinadores. Já desencadeou queixas diplomáticas formais entre governos. Durante a maior parte da história do futebol, essa decisão se resumia a um único árbitro, um bandeirinha com uma bandeira e uma fração de segundo para tomar uma decisão que 60 mil pessoas no estádio e centenas de milhões em casa debateriam por anos. Então veio o VAR. A revisão em vídeo reduziu a margem de erro, mas introduziu seus próprios argumentos. Qual quadro congelar, qual parte do corpo estava dentro ou fora a resolução da filmagem. O sistema melhorou. As controvérsias mudaram de forma, mas não desapareceram. Eis o que substituiu tudo isso: a tecnologia semiautomática de detecção de impedimento. Para entender como funciona, imagine que você já passou por um scanner corporal no aeroporto. Em menos de 2 segundos, o sistema cria um mapa tridimensional do formato exato do seu corpo a partir de múltiplos ângulos com precisão suficiente para identificar uma folha de papel dobrada no bolso de um casaco. O sistema da FIFA aplica a mesma lógica em escala de torneio. Antes da primeira partida, todos os jogadores participantes foram escaneados para criar um avatar digital tridimensional de corpo inteiro, capturando suas proporções exatas, comprimento dos membros, largura dos ombros e posição dos pés com precisão milimétrica. Todos os 1.000 jogadores. Mais pessoas vivem em muitas pequenas cidades da zona rural dos Estados Unidos. Cada uma delas é digitalizada individualmente e armazenada dentro do sistema. Durante cada partida, várias câmeras rastreiam todos os jogadores em campo simultaneamente. No momento em que um passe é executado para a frente, o sistema cruza a posição em tempo real de cada jogador com a posição armazenada em seu avatar, ombro, joelho, quadril e calcanhar, e gera uma renderização tridimensional da linha de impedimento antes que um árbitro humano tenha tempo de levantar o braço. Quando um gol for marcado na Copa do Mundo de 2026 e a revisão do VAR for acionada, a inteligência artificial chinesa determinará se o gol será validado. Eis a dura realidade para quem, em Washington, discordar dessa afirmação. Funciona. O sistema é comprovadamente mais rápido e demonstradamente mais preciso do que qualquer método de arbitragem humana anterior. A FIFA o escolheu porque produz melhores resultados. O argumento contra o seu uso não é técnico, mas sim estratégico. E argumentos estratégicos são muito difíceis de sustentar quando a alternativa é colocar o bandeirinha de volta na linha de partida e torcer para que tudo dê certo em um round decisivo. A arbitragem é integrada ao jogo. A inteligência artificial dos treinadores está em funcionamento. A infraestrutura operacional está rodando. Todas as 3 camadas são invisíveis para os 6 bilhões de pessoas que assistem. A camada seguinte não é invisível. É a primeira coisa que você vê ao entrar em qualquer centro de revisão de vídeo em qualquer um dos 16 estádios anfitriões e também foi fabricada na China. Mas isso é apenas o começo do que realmente é a arquitetura comercial deste torneio. E quando você vê o mapa completo, é quase impossível acreditar que ninguém o tenha impedido. As telas que veem tudo. Entre em qualquer centro de revisão de vídeo na Copa do Mundo de 2026. Esta é a sala onde os árbitros revisam decisões contestadas, impedimentos, pedidos de pênalti, lances de cartão vermelho sob pressão em tempo real. 60 mil pessoas nas arquibancadas aguardando, centenas de milhões assistindo em casa.
Cada imagem no monitor molda a opinião do árbitro sobre o que aconteceu. Cada tela naquela sala é fabricada pela Hisense. A Hisense é uma empresa chinesa de eletrônicos e parceira oficial da FIFA para os displays do VAR neste torneio. Seus painéis mini LED RGB não foram retirados de um catálogo de produtos padrão. Foram projetados especificamente para este ambiente, construídos para renderizar a linha de impedimento, a geometria da colisão, o pixel exato de um toque contestado, com um nível de fidelidade de cor e precisão de luminância que elimina a ambiguidade em vez de aumentá-la. A diferença importa mais do que a maioria das pessoas imagina. Pense na diferença entre uma fotografia impressa em papel sulfite comum e a mesma imagem em um monitor de diagnóstico médico em um departamento de radiologia. Mesma fotografia, quantidade de informação visível completamente diferente. Radiologistas não usam monitores comuns por um motivo. A qualidade da tela determina o que é visível. O que é visível determina a decisão. Em uma sala de revisão de exames, a decisão é tudo. O CEO da Hisense não anunciou isso por meio de um comunicado à imprensa. Ele subiu ao palco na própria sede da FIFA em Zurique, na sede institucional do órgão máximo do futebol mundial, para apresentá-la no terreno da FIFA como ponto de chegada. Eis aqui o detalhe que os engenheiros não querem admitir. A tela não é uma superfície neutra naquela sala. Ela participa ativamente de todas as decisões tomadas ali. A reprodução de cores, a interpolação de quadros, a calibração do brilho sob o sistema e a iluminação do estádio, tudo isso influencia o que é perceptível quando um árbitro se inclina para a frente para tomar a decisão. Todas as decisões do VAR neste torneio passam pelo hardware da Hisense antes de chegarem a um julgamento humano. Isso não é um detalhe no processo de arbitragem, é parte integrante dele. Se o que a Hisense está fazendo nessas salas de análise te surpreendeu, a próxima parte será ainda mais difícil de acreditar. Inscreva-se para não perder o que vem por aí. E isso nos leva à camada que está acima de tudo. Não a tecnologia, não as telas, não a IA, mas o dinheiro. Porque é no dinheiro que o quadro geral deixa de ser surpreendente e passa a ser outra coisa. Algo que se parece muito mais com um plano. A arquitetura de patrocínio que ninguém mapeou. A FIFA tem uma hierarquia de patrocínio. No topo está uma categoria chamada Parceiro Global. Isso não é um pacote de branding. Parceiros globais são empresas cujos interesses comerciais estão estruturalmente entrelaçados com a publicidade à beira do campo. Em todas as transmissões, presença integrada em todos os locais, vinculados à identidade oficial do torneio, alto nível institucional. Um parceiro global não está comprando visibilidade. Trata-se de investir em arquitetura. Na Copa do Mundo de 2026, 4 desses principais parceiros globais são chineses. Lenovo, Wanda, Group, Hisense e Vivo. Não um, nem dois, 4. Todos chineses, todos no topo da estrutura comercial da FIFA simultaneamente. Você já sabe o que a Lenovo e a Hisense estão fazendo neste torneio, mas o grupo Wanda e a Vivo ampliam significativamente o cenário. O grupo Wanda é um dos maiores conglomerados privados da China, atuando nos setores imobiliário, de entretenimento, infraestrutura esportiva e redes de cinema em diversos continentes. Tornou-se parceira global da FIFA em 2016, ano em que a FIFA estava em colapso institucional após o escândalo de corrupção mais prejudicial de sua história. Os patrocinadores estavam abandonando a organização. O custo de entrada era negociável pela primeira vez em décadas. A Wanda entrou exatamente nesse momento e, desde então, está consolidada no topo da estrutura comercial da FIFA. Isso não é oportunismo. É estratégia executada com paciência e precisão ao longo de uma década. A Vivo é uma fabricante chinesa de smartphones com mais de 500 milhões de usuários ativos em todo o mundo. 500 milhões. Isso supera a população combinada dos 3 países onde a empresa está sediada em mais de 50 milhões de pessoas.
A marca Vivo aparece nos painéis publicitários à beira do campo, em todas as transmissões, alcançando espectadores que podem não conhecer o nome hoje, mas que o conhecerão após 6 bilhões de impressões apenas durante a fase de grupos. E a Lenovo se destaca acima de todas elas, não apenas como patrocinadora comercial, mas como a empresa cujo hardware, software e engenheiros operam fisicamente o centro nevrálgico do torneio, enquanto o mesmo logotipo se alterna nos anúncios à beira do campo em todas as transmissões. Eis como o mapa completo realmente se parece. Quando você se sentar para assistir à Copa do Mundo de 2026, a transmissão será feita na infraestrutura da Lenovo. As decisões sobre a escalação foram parcialmente tomadas usando IA da Lenovo. O gol marcado ou anulado foi analisado por tecnologia de arbitragem chinesa em uma tela também fabricada na China. Os painéis laterais do campo exibem marcas chinesas. O centro de operações que monitora todas as 104 partidas é composto por engenheiros chineses. Não se tratam de 4 relações comerciais paralelas que funcionam de forma independente. Eles representam uma presença única, coerente e profundamente integrada, abrangendo todas as camadas funcionais do torneio. Remova qualquer um de seus componentes e a lacuna se torna visível. Remova todos eles e a Copa do Mundo de 2026 não acontecerá. As comissões do Congresso, que passaram 2 anos alertando sobre a penetração da tecnologia chinesa, não conseguiram impedir isso. Os relatórios de segurança não conseguiram impedir isso. A ordem executiva sobre o orgulho e a hospitalidade americanos não pôde impedir isso, porque todos os contratos foram assinados em Zurique, sob a jurisdição da FIFA, como acordos comerciais de patrocínio esportivo. Nenhum mecanismo legal americano se aplica a isso. Eis o que torna isso possível, o detalhe que coloca tudo em perspectiva. O regime de controle de exportação de tecnologia mais agressivo da história americana está em vigor neste momento. Restrições a chips. Listas de entidades triagem de investimentos estrangeiros. Todo um aparato construído para limitar o alcance da tecnologia chinesa nos sistemas americanos. E, simultaneamente, uma empresa chinesa implantou 10 mil computadores e 200 engenheiros em 16 cidades americanas, sob a bandeira da FIFA, com total aprovação institucional e 0 intervenção regulatória. Nenhuma revisão do CFIUS se aplica. Nenhuma licença de exportação é necessária. Nenhuma audiência pode reverter isso. A arquitetura encontrou a brecha e a atravessou. O que este torneio revela não é uma falha de consciência por parte dos americanos. Todos em Washington podiam ver exatamente o que estava acontecendo. O que ele revela é a limitação das ferramentas disponíveis para responder a isso, e essa limitação importa muito além do futebol americano. Mas por mais significativo que tudo isso seja, ainda aponta para algo maior. As partidas terminarão. Os troféus serão entregues. Os estádios ficarão em silêncio. E o que restar depois de tudo isso importará por muito mais tempo do que qualquer placar final. Para entendermos o que isso realmente significa, vamos colocar o quadro completo na mesa. A Copa do Mundo da FIFA de 2026 acontecerá em 16 cidades americanas. Os Estados Unidos construíram os estádios, gerenciaram a logística, assinaram a ordem executiva, imprimiram as bandeiras e a inteligência artificial é chinesa. Os monitores de arbitragem são chineses. O sistema de inteligência para treinadores é chinês. A estrutura comercial no topo da hierarquia da FIFA é dominada por marcas chinesas. O centro de operações é composto por engenheiros chineses que utilizam hardware chinês para processar 90 petabytes de dados ao longo do torneio. 90 petabytes. Se você empilhasse discos rígidos comuns com esse volume de dados, a coluna seria mais alta que o Empire State Building. Isso não é uma falha da capacidade tecnológica americana. Os Estados Unidos não carecem de pesquisa em IA hardware, de computação ou talentos em engenharia. As empresas americanas não foram superadas em uma competição técnica restrita da qual mal tiveram conhecimento. Eis o que isto representa. É uma demonstração.
não uma demonstração de malícia. Não há evidências de que esses sistemas tenham sido construídos para causar danos. Não é uma demonstração de espionagem, embora a comunidade de segurança tenha observado oficialmente que 90 petabytes trafegando por infraestrutura operada pela China merecem ser examinados. É uma demonstração de algo que o debate sobre a competição tecnológica quase nunca aborda: a lacuna entre inventar e implantar algo. O debate em torno da competição tecnológica entre IUA e China quase sempre se concentra na invenção. Quem registra mais patentes de IA? Quem produz mais pesquisa em semicondutores? Quem constrói o chip mais rápido? Essa abordagem é clara e fácil de entender. Mas também ignora o ponto que este torneio torna impossível de ignorar. A influência geopolítica na era da tecnologia não se acumula no escritório de patentes. Ela se acumula na camada de implantação. O país que constrói a infraestrutura que o mundo realmente usa para funcionar obtém vantagens crescentes ao longo do tempo, não pela força, porque o mundo escolheu se conectar. A China não venceu uma guerra de chips para entrar nesse torneio. Construiu sistemas que atendiam aos requisitos da FIFA. Definiu preços que lhes permitiram ganhar o contrato e os integrou de forma tão profunda que removê-los no meio de um torneio seria operacionalmente catastrófico. Isso não é agressão, é capacidade encontrando oportunidade. E a capacidade demonstrada nessa escala, sob as condições mais exigentes do mundo diante de 6 bilhões de pessoas, é um argumento por si só. Agora, aqui está a parte sobre a qual ninguém fala o suficiente. O precedente foi estabelecido. O padrão para operações de torneios com inteligência artificial foi definido aqui. O padrão para arbitragem semi-automatizada foi demonstrado aqui. O patamar para processamento de dados em tempo real em múltiplos locais foi atingido aqui por esses sistemas diante de 6 bilhões de pessoas. A próxima federação que avaliar tecnologia de arbitragem perguntará qual tecnologia a FIFA utilizou. O próximo operador de estádio que investir em monitores para salas de revisão perguntará qual tecnologia foi utilizada na Copa do Mundo de 2026. O próximo esporte a explorar ferramentas de treinamento com IA analisará o que 48 federações nacionais usaram e se seus analistas confiavam nelas. Todas essas conversas levam as mesmas empresas ao mesmo país de origem, à mesma arquitetura de implementação. Os padrões estabelecidos em larga escala tendem a persistir. A organização que estabelece a base de referência tende a defendê-la, porque todos que vêm depois constroem seus sistemas para interagir com ela. Pensem como esse padrão já se repetiu antes. O Império Britânico instalou os cabos telegráficos submarinos que conectavam os mercados financeiros mundiais no século XIX e, durante décadas, o comércio global fluiu por meio da infraestrutura operada pelos britânicos, moldando os termos comerciais e a influência diplomática de maneiras que perduraram além dos próprios cabos. Em seguida, os Estados Unidos desenvolveram os protocolos que se tornaram a Internet. E por uma geração, a premissa de toda a infraestrutura digital construída por governo era que ela seria executada em uma arquitetura americana projetada especificamente para esse fim. O que vocês estão vendo agora em 16 cidades americanas, diante de 6 bilhões de pessoas com 200 engenheiros chineses no centro de comando do maior evento do mundo, é o capítulo inicial da próxima versão dessa história. Não escrita em cabos telegráficos ou em redes de fibra óptica, mas sim na infraestrutura operacional dos eventos que reúnem o mundo. Os Estados Unidos construíram os estádios. Os Estados Unidos assinaram a ordem executiva. Os Estados Unidos definiram as regras. E a China está gerenciando a IA, não como uma intrusão, não como uma provocação, mas como o resultado natural da construção de coisas que o mundo decidiu que queria usar. A questão não é se isso aconteceu. Você acabou de assistir a isso acontecer em 16 cidades em tempo real, diante da maior audiência já reunida para um evento esportivo. A verdadeira questão é o que vem a seguir. Se isso mudou sua perspectiva sobre a competição tecnológica entre IUA e China, clique no botão. Inscreva-se para não perder as próximas novidades. Agora,
Quero saber a sua opinião nos comentários. Vocês acham que a estratégia americana de controle de exportações e investimento em tecnologia ainda consegue suprir essa lacuna de implementação? Ou a infraestrutura comercial já avançou tanto e tão rápido que as políticas nacionais simplesmente não conseguem acompanhar?